da fé e o estudo da fé fará com que nós cresçamos, entendamos e tenhamos resultados diferentes de coisas naturais, né? Quando nós olhamos para a palavra fé, eu sei que aí na sua apostila tem uma tradução diferente, mas não existe só uma tradução acerca de fé. Nós sabemos que fé, ela se chama pistis, que vem do grego, né? E provavelmente você vai ler aí na sua apostila que fé, na próxima página, né, diz que fé, convicção, está fundamentada em ouvir. Isso é verdade, ok? Isso é uma grande verdade. Mas eu gostaria que você ficasse na página 1, era só para você saber o que a palavra pistis significa. Mas eu quero trazer um outro conceito sobre fé da palavra pistis, que significa ser um com Deus. E quando nós olhamos para a palavra fé, a fé do tipo de Deus, nós vamos começar a compreender que a fé do tipo de Deus nos leva a compreender seus pensamentos, nos leva a compreender suas reações, nos leva a compreender as suas obras. Então a importância da fé, eu vou falar isso também hoje à noite, né, numa outra ministração, numa outra passagem, mas usando os mesmos preceitos e exemplos, ok? E quando nós olhamos para a fé, nós começamos a entender que Deus está completamente ligado ao homem, quando o homem esboça a fé do seu tipo. E nós vamos percorrer aqui durante esse tempo na apostila, e nós vamos começar a compreender algumas reações que a fé tem, os princípios que ela tem e como ela funciona, o que ela é. Então na página 27, eu gostaria que você abrisse por gentileza. Em Romanos 1,17 diz: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Interessante, né, que quando nós olhamos para essa passagem, nós vamos começar a compreender alguns pensamentos que Paulo teve, alguns pensamentos que a palavra de Deus diz, né? E quando nós olhamos para a fé, nós vamos começar a compreender que existe uma convicção da parte de Deus acerca de nós, acerca das nossas obras, acerca daquilo que nós estamos fazendo. E o primeiro fundamento de fé é que é por meio dela que você é curado, é por meio dela que você conhece a Deus, é por meio dela que você prospera, é por meio dela que você avança, é por meio dela que você consegue entender os pensamentos de Deus. Mas Mateus, eu consigo entender os pensamentos de Deus? Sim, você consegue. Isso Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2, nós vamos chegar lá. Mas quando nós falamos de fé, muitas vezes nós tratamos a fé como se fosse algo normal, como se fosse algo categórico, ou categoricamente humana. Mas a verdade, a fé, ela existe, a fé natural e a fé espiritual. O que é a fé natural? A fé natural, ela opera quando existe um desejo dentro de você e você quer trazer Deus para o seu desejo. E quando nós olhamos para a fé natural, nós vamos começar a compreender que nós estamos trazendo Deus para o nosso mundo, quando na verdade a Bíblia diz que nós fomos chamados para viver no mundo de Deus. Amém? Então a fé natural muitas vezes ela vai operar em mim e em você, se nós não entendermos o que a palavra de Deus diz a respeito de fé, e vai fazer com que nós tenhamos algumas atitudes que nos levam a entender que Deus é obrigado a fazer algo por nós, quando na verdade Deus, a única coisa que Ele deseja de mim e de você é que nós nos aproximemos nele por meio da fé. Como é que eu me aproximo de Deus? Quando eu tenho a fé do seu tipo. Eu começo a entender que cura se manifesta quando eu me manifesto, prosperidade se manifesta quando eu me manifesto. Por que eu me manifesto? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós olhamos para os princípios da fé, nós vamos começar a compreender que ela precisa ter uma ação correspondente. Então, se ela não há uma ação correspondente, não tem como Deus agir em nosso favor, que conhecemos a palavra. Amém? Então, quando nós olhamos para esse versículo, que a Bíblia diz que o justo, no final, o justo viverá da fé, ele está dizendo exatamente que toda manifestação de vida, toda manifestação que muitas vezes se encontra num estado precário, passa a ter um resultado genuíno, a ponto de você trazer uma transformação como Deus transformaria no seu lugar. Então, quando nós olhamos para a fé, nós vamos começar a compreender que Deus está muito mais desejoso do que eu e você de manifestar a sua vontade em nossa vida, para que nós entendamos de fato qual é a vontade de Deus por meio daquilo que nós estamos vivendo. Então, vou te dar um exemplo. Quando você olha lá para Ezequiel 37, você não precisa abrir evidentemente, você vai perceber que a Bíblia diz que a Bíblia fala assim: e veio sobre mim a mão do Senhor e me levou num vale cheio de ossos muito sequíssimos, a Bíblia diz. E o Senhor me levava de um lado para o outro para contemplar o que? O vale. Agora, se você olhar para essa passagem,
você vai começar a se perguntar: ué, mas por que Deus levou ele num lugar de morte? E muitas vezes, quando nós não discernimos a fé do tipo de Deus, nós vamos olhar para o caos e vamos achar que Deus está nos levando para a perdição. Mas quando na verdade, quando nós nos deparamos com algo onde não tem nada, é nesse momento que você vai usar a fé do tipo de Deus para você ver tudo. E às vezes nós estamos contemplando algumas coisas com a fé natural. O que é a fé natural? É a esperança. Eu vou dar um exemplo sobre esperança e um exemplo sobre fé, ok? A esperança, por exemplo, você vai numa casa de eletroeletrônico, eletrodoméstico, e você compra um produto. E de repente você não tem esse produto, o lugar onde você comprou não tem esse produto para te entregar, a pronta entrega. E quando você compra, eles dizem assim, eles te dão um prazo: olha, dentro de 5 dias vai te entregar. Vamos supor que você foi na segunda-feira, até sexta-feira o produto está na tua casa. Eles te garantem isso, ok? Quando você sai de lá, você sai com apenas uma coisa nas suas mãos que comprova que você já tem. Se chama nota fiscal. Então a diferença é que quando você sabe o que a Bíblia diz a respeito de você acerca de fé, você vai entender que ainda que você não veja, você já tem. Ainda que você não possua, já é seu. Ainda que você não toque, já existe nas suas mãos. Por quê? Quando você age na esperança, quando você se apega nesses dias úteis de entrega e você fica dizendo assim com você mesmo: olha, será que é amanhã? Será que é depois? Será que é depois? Você sabe que já existe uma situação, por isso você cria uma esperança de chegar nas suas mãos. O que é fé? Quando você sabe que naturalmente você não tem, mas que a palavra te conduziu a ter, para você entender que você já tem. Então quando você olha para a palavra, você começa a compreender que Deus é o Deus que chama as coisas que não são como já se fossem, que está lá em Romanos capítulo 4, versículo 20 em diante. Você vai ler isso aqui. Então quando nós operamos na fé do tipo de Deus, nós começamos a compreender que Deus, Ele está muito mais interessado em nos fazer pessoas conhecedoras das suas manifestações, a ponto de nós estarmos tão embriagados, tão cheios da sua vontade, que nós vamos começar a compreender a vontade dele por meio das nossas manifestações. Por quê? Porque nós começamos a estar tão assíduos com a palavra de Deus, tão assíduos com a vontade de Deus, que nós vamos olhar para as situações e nós não vamos duvidar se vai acontecer ou não. Nós vamos entender, já aconteceu porque Deus se manifestou. Então, por exemplo, fé para a cura. Eu gostaria que você... você trouxe Bíblia? Se você trouxe, eu vou pedir para você abrir em Isaías 53, capítulo 53. Então existem alguns pontos que colocam a fé de uma forma tão surpreendente na palavra, que nós começamos a compreender de fato que nós nascemos para dar certo, nós nascemos para vencer, nós nascemos para prosperar. Então isso não é verdade, isso na verdade não é um jargão do verbo da vida, isso é a palavra. É por isso que o verbo da vida fala, porque nós sabemos que a palavra de Deus é a manifestação de Deus. Amém? Isaías capítulo 53, versículo 4 diz assim: o profeta Isaías disse isso 700 anos antes de Jesus Cristo nascer. Ele disse: verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas iniquidades, e pelas suas pisaduras nós fomos... Está escrito isso aí na sua Bíblia? Agora olha para mim, por gentileza, presta atenção. Percebe que esse versículo está se referindo a Jesus Cristo, se referindo à vinda de Jesus, e isso foi escrito acerca de Jesus Cristo 700 anos antes dele nascer. Agora, por que isso aconteceu? Isso aconteceu de fato para que a humanidade entendesse, nós entendêssemos hoje, que havia um propósito acerca de Jesus, para Ele vir curar as pessoas, para Ele libertar as pessoas e para trazer paz para as pessoas. Amém? Então quando nós olhamos para esse cenário de Isaías, nós começamos a compreender que a cura, ela já se manifestou antes de você nascer. Agora, como é que eu me aproprio disso? Quando eu exerço algo chamado fé. Então eu olho para esse episódio de Isaías, eu começo a compreender que antes de eu nascer, já existia um plano quando eu nascesse de novo. Se eu aceitá-lo, se eu recebê-lo, eu serei participante daquilo que a Bíblia está dizendo que Ele viria fazer em minha vida e na sua vida. Então esse versículo de Isaías se refere apenas de Jesus Cristo.
Mas quando eu recebo pela fé, eu entendo que a cura eu recebi da mesma forma. Eu recebi por fé, então por isso eu ando saudável. Então nós olhamos para esse cenário, nós começamos a compreender que nem Jesus era nascido ainda em carne. Ele não estava em forma de carne ainda. Ele já existia, evidentemente, ele era a palavra de Deus. Mas quando nós olhamos para esse cenário, nós precisamos compreender uma coisa: quando a cura se manifesta na minha vida? Quando eu olho para essa palavra e eu entendo que eu recebo ela por fé. Amém? Então na página, ainda na página 27, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. É interessante que essa passagem fala sobre a galeria da fé, e você já sabe, obviamente, que conta a história de alguns personagens bíblicos, que no final de tudo isso vai dizer assim: e todos eles alcançaram um bom testemunho por meio da fé. O que é o testemunho? O testemunho é a frutificação de uma reação através de um comando. Então, por exemplo, todos eles, se você olhar a galeria da fé em Hebreus 11, vai falar de Abraão, vai falar de Enoque, vai falar de Moisés, vai falar de algumas pessoas. E quando você começa a olhar versículo por versículo, você começa a compreender que cada um trilhou um caminho diferente, sim ou não? Cada um foi para um lugar diferente, sim ou não? Cada um operou de uma forma diferente, sim ou não? Mas todos eles operaram por uma mesma coisa: fé. Então, ainda que você olhe para o seu irmão que está do seu lado, ainda que você o veja de uma forma diferente, ainda que você o tenha de uma forma diferente, bom, um trabalha com isso, outro trabalha com aquilo, outro estudou isso, outro estudou aquilo, um conhece tal área, outro conhece tal área. Deixa eu dizer algo para vocês: não existem desculpas para dizer que nós não vencemos. Por que, Mateus? De onde você tirou isso, pastor? Quando nós olhamos para essa galeria, você entende que a Bíblia diz aqui, olha, de fato, o versículo começa, de fato, Hebreus 11:1, de fato. O que é fato? Algo consumado. Algo consumado. Então, quando você olha para a sua vida de fé, você precisa entender uma coisa: a palavra me colocou num fato consumado. Agora, quando essas coisas acontecem? Quando eu entendo que ser um com Deus por meio da fé é exercer as mesmas obras de Deus. Não tem como eu viver pela fé, não tem como eu ser justificado, porque, entenda uma coisa: Abraão, ele foi justificado por meio da fé e não foi por meio das obras. A fé justificou Abraão. Por que justificou? Porque a fé, ela trouxe para Abraão uma justificação que proclamou sobre a vida dele justiça. Ou seja, a palavra justiça significa alguém que não deve mais nada. Olha que interessante. Então, se nós olharmos para esse episódio, nós vamos começar a compreender que as obras de Abraão, elas foram justificadas, ou seja, foram carimbadas por meio da fé que ele teve em Deus. Então é necessário com que nós tenhamos essa atitude de fé, para que a fé ela seja um testemunho na minha vida e na sua vida. Entende? Então, voltando aqui, se deixar, a gente vai falar uma semana de fé, se deixar. Então, ainda na página 1, meu irmão. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Por que ele diz isso? É interessante quando nós olhamos para isso. Porque esse cenário, lembrando, até para as irmãs que chegaram agora, a palavra fé no grego se chama pistis, e a tradução dela, uma das traduções, significa ser um com Deus. Agora, quando nós olhamos para isso, que ele diz aqui, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Esse versículo, ele me remete a falar de fé, porque existem algumas substâncias tão precisas e preciosas aqui, que mostram que o que está sendo escrito aqui, o que está sendo lido, falado, interpretado, nos leva a ter essa compreensão de que Deus, ele se unifica a você, quando você entende que as obras dele se manifestam através de você, quando a sua reação é igual a dele. Então, se eu sou alguém cheio de fé, eu sou um com ele, como? Por meio do testemunho, por meio das atitudes, por meio das ações. Entende? Então, quando nós olhamos para esse de fato, nós vamos entender que essa palavra de fato é: Deus te colocou por meio da fé em um lugar consumado, onde tudo acontece quando você entende que você manifesta aquilo que ele disse. Página 28, por favor.
Agora, Mateus, é possível a minha fé aumentar? É possível as coisas começarem a crescer? Sim, é possível. É possível. Porque, olha só, Jesus disse algo tão inusitado, eu acho que é tão precioso, tão preciso, de suma importância para a vida dos discípulos. Ele disse assim: olha, se você tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: saia daqui e passa acolá. Sim ou não? Quantos já ouviram isso? Interessante que quando ele fala acerca da mostarda, ela é a menor semente das hortaliças, porém é a maior hortaliça de todas as hortaliças. Percebe que a fé, ela tem condições de ser algo crescente? Porque Jesus, ele traz um comparativo tão profundo. Ele diz: olha, se a sua fé está estabelecida no tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a este monte. O que é a fé? A fé, em primeiro lugar, ela não move montes, ela não remove montanhas. É a palavra de Deus que sair da sua boca que remove. Às vezes nós estamos com um conceito de fé achando que ela trabalha de uma forma, quando na verdade ela é alienada à palavra de Deus para a manifestação da fé se expor. Então ele diz: direis a este monte. Percebe que ele diz: lançai a palavra, falai com esse monte, dize a esse monte, ordena esse monte. Eu estou parafraseando aqui o que Jesus disse. Mas é interessante que quando ele começa a trazer esse comparativo da semente de grão de mostarda, porque ela sendo tão pequena, ela parece tão grande por meio do pé. Ela se destaca em meio às outras hortaliças. Então o que acontece? A fé pequena, ela pode te salvar. Uma fé pequena, ela pode te salvar e pode te levar para o céu, e está tudo certo se você manter a sua conduta aqui na palavra. Mas uma fé ousada pode trazer o céu para você, e quando o céu vem para você, você manifesta o poder, você manifesta a unção, você manifesta a cura. Então você começa a ser um com Deus por meio das obras. Porque a fé, ela é uma obra ativa da parte de Deus na vida do homem. E quando essa fé é despertada dentro de nós, nós começamos a estar tão robustecidos por dentro, que tudo que vier contra nós não nos abala mais. Você trouxe Bíblia? Então abra comigo, por favor, aí. Deus é bom. Eu só não falei aonde, né? Eita, Tiago capítulo 1. Ah não, tem na apostila, gente. I'm sorry. Tiago capítulo 1, versículo 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Interessante, olha só. Essa fé, quando ela tem essa atitude, essa ação correspondente em nós, percebe que o que Tiago fala aqui é tão importante, que ele diz aqui: olha, peça porém com fé. Percebe que toda a fé, ela está linkada ou alienada a tudo aquilo que Deus é. Por quê? Porque é por meio dela que você consegue alcançar testemunhos a ponto de você começar a fazer as obras de Deus por meio daquilo que você crê. Então o interessante é que quando nós olhamos para esse conteúdo de fé, nós começamos a expandir a nossa visão, nós começamos a expandir o ministério, nós começamos a expandir a nossa casa, a nossa família. Mas quando isso acontece? Obrigado. Quando isso acontece? Quando eu entendo que ser um com Deus sou eu crer como Deus, sou eu olhar como Deus para aquela situação, e sou eu manifestar como Deus. Mateus, o que é manifestar como Deus? É você fazer exatamente como uma palavra. Porque se Deus deixou a sua palavra, obrigado, se Deus deixou a sua palavra para nós, por que nós não manifestaremos como Ele? Faria algum sentido Jesus chamar os 12 discípulos, trazer 12 homens para perto dele, para ensinar uma vida de fé para eles não terem resultados? Abra comigo, por favor, Marcos capítulo 11,
Marcos 16. Marcos 16. Agora eu vou falar sobre a operação da fé através dos filhos. Marcos 16, 15. E disse Jesus, posso ler? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê, ou seja, tem fé envolvida aí. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Versículo 17. Agora está falando de você. E estes sinais seguirão aos que creem. Olhe para mim, por favor. Daqui a pouco nós continuamos. Percebe que Jesus, ele começa a envolver os discípulos num estágio aonde ele entende que a fé na vida dos discípulos faria os discípulos fazer como ele? Porque às vezes nós estamos atribuindo a fé como se fosse Deus realizar o meu desejo. Mas quando na verdade nós olhamos para a palavra e nós entendemos que a fé do tipo de Deus em nós é para envolver os desejos dele na nossa vida. Como isso, Mateus? Através do que fazemos, através do que falamos e através do que cremos. Porque você precisa muitas vezes crer para liberar uma palavra, sim ou não? E você também vai precisar crer que aquilo que você liberou vai acontecer. Então existem algumas reações de fé que nos levam a compreender a vontade de Deus. E olha o que ele diz aqui no versículo 17: e esses sinais seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão as novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem algo mortífero, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os... Percebe que Jesus aqui ele começa a trazer ali, eu vou usar essa palavra, um prenúncio acerca de que não seria mais ele, mas seriam os homens. Então a fé ela foi construída da parte de Cristo nos discípulos, nas pessoas que eram limitadas. Porque assim, quando nós olhamos para a fé, nós vamos entender, eu vou pedir pastor orar por mim, porque ele é um homem que tem mais fé do que eu. Deixa eu te dizer uma coisa, a fé ela se torna de uma forma crescente quando você vai se envolvendo de uma forma crescente na palavra. Porque às vezes eu estou querendo tanto com que alguém ponha as mãos sobre mim, quando na verdade você tem uma unção da parte do Espírito para você manifestar a fé do tipo de Deus em você, para que você veja resultados em cima de problemas. Mas quando uma pessoa ela está vazia de fé, quando ela consegue olhar um problema e só consegue vê-lo. E quando eu só olho para o problema, eu estou alimentando as minhas emoções. Eu não estou alimentando a minha fé, porque o que alimenta um homem por dentro e enche ele de fé é ouvir a palavra. E quando eu ouço a palavra e eu lanço a palavra, então eu começo a liberar um comando de Deus que entrou pelos meus ouvidos. Então você ouve a palavra, Deus está te instruindo. Você libera uma palavra, Deus está te usando. Vou tentar de novo para ver se eu te animo. Você ouve uma palavra da parte de Deus, Deus está te instruindo. Você libera uma palavra, Deus está te usando. Então ele não atribuiu só a ele trouxe através da palavra encarnada Jesus Cristo para liberar para o povo. Como ele liberou para o povo? Pergunta para mim, Mateus, como ele liberou? Curando, multiplicando pães e peixes, ressuscitando mortos. Então ele começou a construir o futuro dos discípulos operando como Deus. E às vezes eu estou olhando para os milagres que Jesus curou porque é o que ele tinha para fazer. Não era só isso. Ele precisou curar, ele precisou ressuscitar mortos, ele precisou multiplicar pães e peixes. Para quê? Para qual finalidade? Para mostrar para os discípulos que aquele seria o futuro deles. Isso é fé, meu irmão. E às vezes estou falando, Senhor, em nome de Jesus, eu creio que essa conta de R$125 está paga. Meu irmão, entenda uma coisa, se você crê para pagar a conta, deixa eu te dizer uma coisa, pare de crer para pagar a conta e comece a crer para ressuscitar mortos. Comece a crer para dar vista aos cegos, comece a crer para colocar audição nos surdos. Mas Mateus, isso está na Bíblia? Claro que está. Eu vou provar, vou chegar lá já, calma, vamos com calma. Eu sei que você está tão desejoso pela palavra, mas nós vamos chegar lá. Agora,
quando nós olhamos para esse cenário aqui, lê no versículo 19 aí, de Marcos 16, diz o que? Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, ou em outras traduções, orientado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Está escrito isso? Versículo 20, e eles tendo partido, eles quem? Diga, os discípulos. E eles tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles e confirmando a palavra com os sinais que seguiram. Quem fazia o sinal? Primeiramente, diga, Jesus. Ele realizou sinais, mas ele construiu fé dentro dos discípulos por meio dos sinais que ele fazia. Agora, quando ele cria esse cenário de milagres, ele começa a despertar a fé dentro dos discípulos, a ponto dos discípulos entenderem que é com o coração que se crê. Maravilhoso isso. Por quê? Quando ele começa a trazer esses desígnios a eles passam a perceber que tudo aquilo que acontecia fora, aos olhos externos, era algo que saía de dentro de Jesus. Então a construção da fé começa dentro, para ser manifesta fora. Então percebe que aqui Jesus disse no versículo 15, nós lemos: portanto disse Jesus, ide pregar o evangelho. Disse para quem? Para os discípulos. Anuncieis as boas notícias, anuncieis os milagres, anuncieis as curas, anuncieis isso, aquilo. Era isso que ele estava dizendo. E aí, depois de ter orientado os discípulos, a Bíblia diz que ele subiu aos céus e assentou-se à direita de Deus. Voltei para minha casa, vamos dizer assim. Agora, qual seria o fundamento dele ter voltado? Porque às vezes nós olhamos para a nossa vida e nós achamos que nada está acontecendo. Mas o fato de nada acontecer, esse é um termômetro para quem já conhece a palavra, e é um termômetro onde traz uma má notícia. Por quê? Porque se alguma coisa não está acontecendo, você está com falta de fé. Porque fé, se não tiver obras, é morta. Deixa eu te dizer uma coisa, agora eu vou abrir um parênteses para apertar você. Se você não está tendo manifestações de obras, sinto muito, você está sem fé. Mas você não estava bom até agora, pastor? Não estava pegando pesado? Não, está tranquilo, fica sossegado, vai ficar melhor daqui a pouco. Mas se eu não tenho resultados, eu não estou demonstrando nem para o diabo, nem para Deus, nem para os homens que eu tenho fé. Mateus, está escrito isso? Tá, abra comigo em Tiago, capítulo 2. Está escrito, vamos lá na palavra. Versículo 14. Diga comigo, a fé precisa ter obras. As obras são precisas quando eu uso a minha fé. Aleluia. Você está comigo? Ou já foi? Não, está aqui ainda, né? Versículo 14 de Tiago, capítulo 2, diz: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Eita, vamos lá, vamos continuar, calma, não se desespere não, está tudo certo. Nós estamos no mesmo barco e esse barco não afunda, amém? Versículo 15: e se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá disso? Versículo 17: assim também a fé, se não tiver as obras, ela é morta em si mesma. Olhe para mim agora, por favor. Por que eu li Marcos 16? Porque os resultados de milagres, os resultados daquilo que os discípulos faziam por meio daquilo que eles viram Jesus fazer, foi a fé crescida dentro deles. Agora, quem não cresceu na fé nessa história toda? Diga comigo, Judas. Judas andou nas cruzadas, Judas andou com Jesus, tocou em Jesus, conversou com Jesus, comeu na mesma mesa que Jesus. Porém, ele não entendeu que a fé promoveria ele a desfrutar, promoveria ele a se apossar, promoveria ele a conhecer a Deus. Então entenda uma coisa: você pode vir à igreja todos os cultos,
de quinta, de terça, de domingo, de sábado, conferências, você pode vir e continue vindo, pelo amor de Deus. Agora deixa eu te dizer uma coisa: Judas andou com Jesus, Judas contemplou Jesus, Judas ouviu Jesus, Judas tocou em Jesus. Mas deixa eu dizer algo para vocês: só foram transformados aqueles que creram. Por isso que nós começamos falando: sem fé é impossível agradar. Talvez nós estejamos tão desejosos a crescer, mas se eu não tiver um posicionamento de fé em meio a tudo aquilo que eu ouço, que é pregado aqui, que é ensinado aqui, talvez você esteja perdendo tempo, porque você não está aplicando aquilo que Deus está querendo que você realize. Versículo 18 de Tiago 2: Mas dirá alguém: tu tens fé? Eu tenho obras. Olhe para mim, daqui a pouco a gente continua. Uma pergunta: tu tens fé? Eu tenho obras. Interessante que quando nós olhamos para esse cenário, nós vamos entender que Deus está nos ensinando que fé é a capacidade de Deus na sua vida para você manifestar quem é Deus. Se eu não tenho obras manifestas, eu não estou provando que fé existe dentro de mim. Então eu preciso manifestar essas coisas. Eu vou usar um termo, tá? Só um termo. Não vai sair daqui, o pastor veio lá de São Paulo para dizer, mas nós somos obrigados a manifestar. Sabe por quê? Porque já existem palavras dentro de nós que nos colocaram um norte para nós entendermos que nós podemos realizar aquilo que Deus realiza por meio da sua palavra. Evidentemente existem 3 atributos que o ser humano não tem: onisciência, onipotência e onipresença. Esses são 3 atributos que o ser humano não tem em Deus. Mas ele tem uma palavra que atinge os lugares aonde ele ainda não está. Então, por exemplo, se você olhar lá pro centurião, você vai entender o seguinte: você vai entender que ele foi despertado porque ele entendeu que uma palavra seria o suficiente, não a carne de Jesus estando presente no local. Então a fé é você exercer o poderio de Deus em sua vida, sem que muitas vezes você sinta um arrepio, sem que muitas vezes você sinta isso, aquilo, outro, porque fé, ela não é sentimento. O que você está sentindo é algo da alma, mas a fé, ela te produz resultados a ponto de você esclarecer coisas sem mesmo que você esteja presente. Muitas vezes, sabia disso? Foi o que aconteceu com o centurião. Ele disse: não, eu não sou digno de que você vá lá. E ainda ele replicou a Jesus dizendo: eu também sou um homem sob autoridade. Eu digo a esse vai, esse vem, esse faz, esse faz. Mas olha, deixa eu dizer algo para você. Ele dizendo assim para Jesus: se você disser uma palavra, você não precisa ir lá. Se você disser uma palavra. Então percebe que tudo que Deus quer de mim e de você é com que nós tenhamos uma mente compreendida acerca daquilo que Deus está desejando fazer através de nós. O centurião, ele entendeu quem era Jesus. Ele podia ser levado pela situação, sim ou não? Ele podia ser alguém emotivo naquele momento. Oh, não, é verdade, Jesus, corre lá, vamos comigo lá. O desespero não tomou conta daquele homem, queridos. E tem um detalhe: ele não era discípulo. Ele não era íntimo de Jesus. Agora eu vou pegar você. Eu tenho que apertar, eu sou um profeta. Como é que eu vou venho aqui só dou uma alisadinha, põe um pirulito na sua boca e vou embora? Não, entenda uma coisa. A Bíblia diz que Jesus, ele ficou tão, eu vou usar essa palavra, ok? Tão abismado, se eu posso dizer assim. Ele falou: meu Deus. A Bíblia expressa, a Bíblia mostra isso, que ele expressou algo naquela ação. Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Não esqueça desse versículo. Então a Bíblia diz que quando o centurião disse isso para ele: olha, se você disser uma palavra, a Bíblia diz que Jesus, ele parou tudo. Ele falou: o quê? Não é possível. A Bíblia diz que Jesus olhou para aquele homem e disse assim: olha, ele olhou para todos, e os discípulos estavam do lado dele. Eu nunca vi fé tamanha em Israel igual desse homem. Detalhe: quem andava com ele eram os discípulos. Quem teve fé maior que os discípulos foi alguém desconhecido, mas que sabia que ele era poderoso.
Eu fico imaginando, eu não queria ser um dos discípulos naquele momento, eu não queria. Porque eles estavam andando com Jesus, participando das coisas de Jesus, ouvindo a Jesus, ouvindo as instruções de Jesus, mas provavelmente eles não tiveram a atitude que aquele homem teve de fé. Então a Bíblia chama isso à nossa vista, dizendo: olha, eu nunca vi fé tamanha em Israel. Sabe o que é em Israel? Ele envolveu tudo e todos. Em Israel, ele não disse naquele momento, ele disse em Israel. Quantos homens de Deus já passaram em Israel? Agora, fica imaginando ali a procedência dos discípulos, entendendo, olhando para aquele cenário e dizendo: nós precisamos melhorar a nossa fé. Será que não é isso que talvez esteja acontecendo com cada um de nós? Vendo muitas pessoas desfrutando de coisas e nós aqui muitas vezes olhando para algumas coisas e não vivendo? Porque o que me chama a atenção nisso é que ele não era discípulo, não era íntimo de Jesus. Os discípulos eram, principalmente Pedro, Tiago e João. Dos 12 eram os 3. Mas entenda uma coisa: Jesus olhou para os 12, para todos que estavam ali ao seu redor e disse: eu não vi uma fé tamanha desse homem. Ou seja, vocês que andam comigo não tiveram a fé do tamanho dele. Sabe por quê? Porque a prática daquele homem levou a chamar a atenção de Deus, porque Jesus era Deus. João 1:1, no princípio era ele a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Então Jesus, a palavra de Deus, ele era Deus. Então o que me remete a falar disso é que a ação correspondente que aquele homem teve trouxe um despertamento para todos que ouviam e para todos que viam. Sabe por quê? Porque eles entenderam que a prática de fé, ela vai muito mais além de você confessar a palavra. A palavra é a instrução de Deus para você, a prática é você realizando aquilo que a palavra diz. Então a Bíblia diz que ele chamou a atenção daqueles homens, dizendo: olha, eu nunca vi fé tamanha em Israel deste homem. Já pensou você ouvir isso de Deus? Olha, sua fé, parabéns, hein? Você passou de fase, sua fé está boa. Então o termômetro de fé ele acontece quando as obras elas são manifestas. Porque se eu não tenho essa fé dentro de mim robustecida, eu não consigo alcançar os testemunhos de Deus. Abra comigo em 2 Coríntios 4:13. Lembrei de uma passagem muito importante para isso aqui. Mateus, você jogou a bomba na nossa mão? Joguei. Mas a bomba boa. Você é um bom desarmador de bombas. Amém? Você sabe como proceder. Você é uma bênção. Diga para o seu irmão: você é uma bênção. Isso aí, gente. E Bitinga tem o melhor povo, amém? Um povo próspero, gente, é sério. Ah, mas você fala isso que você é da fé? Claro que sou da fé, meu irmão. Se eu não for da fé, você é de quem? Se você praticar esse negócio, você vai ver o que eu estou falando. Você abriu 2 Coríntios 4:13? Eu já estou lá também. Posso ler? E portanto temos o mesmo espírito de fé. Eita, eu gosto disso. Eu vou chegar perto de vocês agora. Portanto temos o mesmo espírito de fé. Como está escrito: criei, por isso falei, se cremos também por isso nós. Olhe para mim agora. Ser um com Deus, lembra que eu comecei falando sobre pistes, a palavra pistes, que é fé, ser um com Deus? E portanto temos o mesmo espírito de fé. Interessante Anjo, segura esse relógio, pelo amor de Deus. É interessante que quando nós olhamos para esse versículo de Paulo, é interessante que Paulo ele traz uma conotação tão poderosa nisso, que ele começa a falar que nós temos a mesma vida de Deus por meio da mesma fé. Ou seja, nós somos um com Deus. Aí é que está a tradução dessa palavra. Temos, portanto, o mesmo Espírito, ou seja, a mesma vida de Deus, na mesma fé de Deus. Então, ser um com Deus é quando eu tenho uma obra estabelecida na fé, porque eu creio dentro de mim. Existem dois tipos de crença. A primeira, quando você crê com a sua mente. Então a mente ela está pré-estabelecida a trabalhar segundo as suas emoções. Então vamos lá. Fé natural é quando o pensamento psique. O que é o pensamento psique? O pensamento humano. Ele começa a se alvoroçar
acerca de uma situação. Então, tudo que acontece no dia a dia de uma pessoa, numa vida cotidiana, ela se armazena num lugar chamado subconsciente. Mateus, mas você sabe o que está dizendo? Sim, sei. Eu atendo muitas pessoas na centro de cura assim. O que acontece? Quando nós estamos passando numa vida cotidiana, nós estamos vulneráveis a vivenciar tudo aquilo que está acontecendo no dia, a ponto de terminar o dia e nós continuarmos com algo que aconteceu de manhã. Já percebeu isso? Eu vou explicar isso aqui agora. Vou pegar você. Fala, Jesus me pega. Vai te pegar. Então o que acontece? Percebe que quando nós passamos por alguma situação no período da manhã, 9 horas da manhã, e você chega às 18 horas em casa, aquilo ainda está impregnado dentro de você? Você não se livrou daquilo ainda? Por quê? Porque provavelmente você não entendeu que Deus, Ele colocou a fé do tipo dele em você, para você entender que não é dos problemas que você deve falar, e sim da palavra. Amém. Por isso que Jesus disse, não precisa abrir, em Marcos 11, 23, Ele disse, porque qualquer pessoa, Ele não disse o pastor, Ele não disse o profeta, Ele não disse o apóstolo, Ele não disse o evangelista, o mestre, o diácono, o presbítero, quem você quiser, não, Ele disse, porque qualquer pessoa que disser a este monte, existem, eu vou até bater agora nesses três pontos daqui a pouco. Quando nós utilizamos a nossa vida cristã apenas com o pensamento psique, nós estamos armazenando problemas em nossa mente, a ponto de nós não entendermos que a palavra, ela pode diversificar uma coisa da outra. Alma e espírito, lembra de Hebreus 4,12? Ele diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra entre a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração. O que é essa palavra? A palavra da fé. Então, se eu não tenho o hábito de orar, de ler, de orar em outras línguas, provavelmente a fé não está estabelecida em mim, de uma forma como Deus queria. Por quê? Porque quando você atua no seu dia a dia, você está propenso a viver coisas cotidianas. Você vai trabalhar, você vai fazer isso, você vai fazer os seus afazeres. Mas dentro desse relacionamento diário, você precisa entender como alguém nascido de novo, que tudo que vier contra você de problemas, você tem uma palavra para resolver e não para permanecer nele. Então é isso que a fé faz. Ela faz você entender que você não está mais ligado apenas na carne, mas que você é um ser espiritual. É o que Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5,24. Ele diz, porque nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos um corpo. Então o que acontece? Você usar a fé natural é você trabalhar de uma forma psique, o pensamento humano, que é o psicológico, onde você consegue apenas armazenar as coisas que aconteceram, e muitas delas vão ficar frescas dentro de você, porque o seu subconsciente vai levar você a desfrutar de algo que aconteceu. Mas a palavra vai fazer com que você entenda que o que você fizer hoje é o que você vai ter amanhã, é o que você vai ter daqui a pouco. Por quê? Porque o seu comportamento presente na fé determina o seu futuro que você vai ter. Então o que acontece? Quando eu uso o pensamento psique, a fé não consegue trabalhar comigo, porque eu vou estar dando tanta ênfase às coisas naturais, que a minha mente, quando eu oro com a minha mente, eu só vou enxergar problema. Pai, você não está vendo que está acontecendo isso? Pai, você viu o que aconteceu hoje de manhã? Pai, você não está vendo as minhas finanças? Pai, não é essa a oração do tipo de Deus que Deus gostaria de ouvir de você. Por quê? Porque a fé, ela te remete a falar da palavra e não dos problemas. Então o problema veio, apareceu a doença, em nome de Jesus eu tenho a cura. Olha como muda o cenário. Porque se você fala de problemas ou ora problemas, você alimenta as suas emoções e não o seu espírito. Então é por isso que Paulo está dizendo, portanto temos o mesmo espírito de fé. Eu criei, por isso eu falei. Ou seja, Deus não vai falar de problemas, Deus vai falar de fé. Aleluia. Deus não vai falar de circunstâncias, Deus vai falar de milagres. Deus não vai falar das coisas humanas, Deus vai trazer para as coisas humanas, é diferente. Então a fé nos coloca nessa posição, a ponto de nós compreendermos a vontade de Deus. Diga comigo, a vontade de Deus é que eu viva, sempre cheio de fé. Aleluia.
Então você vai dizer, problemas? Não, peraí, eu entendi, a fé não vai me colocar nessa posição. É problema? Em nome de Jesus está resolvido, porque a palavra de Deus diz isso e aquilo. Mateus, está escrito aonde isso? Está escrito lá em Lucas 4. Amém. Tem assunto para o mês inteiro aqui, se a gente quiser. Está em Lucas 4. Quando Jesus foi levado cheio do Espírito ao deserto. Cheio do Espírito, ele estava cheio da vida de Deus no deserto? Estava. E aí o diabo se apresenta a ele e diz assim: olha, se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Olha, está escrito uma coisa, diabo. Aleluia. Está escrito uma coisa: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Sabe o que é você ser cheio de fé? É você distinguir a situação natural da espiritual. Amém, amém. Isso aí. Quando eu ando uma vida de fé, eu vou me deparar com problemas. Jesus se deparou com problemas também. Mas quem disse que o problema mudou ele? Mas quem disse que o problema moldou ele? Mas quem disse que o problema influenciou ele? Então o pensamento psique não é a fé do tipo de Deus, é o pensamento humano que vai levar as pessoas a ter esperanças e sofrimento muitas vezes, porque elas vão alimentar a alma e não o espírito. Então ter o mesmo espírito de fé, como Paulo está dizendo, é você acreditar como Deus está acreditando no seu lugar, e como Ele faria no seu lugar. Ter o mesmo espírito de fé é você entender que Deus te colocou numa posição onde você se veja como Deus está te vendo, para você promover como Deus te promove. Faria sentido Jesus ter ido e você permanecer aqui na desgraça? Ó céus, ó dia, ó azar. Meu irmão, entenda uma coisa: quando nós pregamos aqui sobre justiça de Deus, sobre realidades da nova criação, sobre fé, sobre qualquer outra coisa, Cristo é aquele que cura, e qualquer outra matéria, quando nós vamos dar aula, entenda uma coisa: nós não estamos falando coisas de clichês, nós estamos falando a palavra. Porque você ter as obras de Deus é você entender que Jesus foi, mas você ficou, pelo amor de Deus. E se você ficou com as armas, você ficou com a palavra, você ficou com a fé. Aleluia. É exatamente isso que Deus está te levando, a você compreender que não é com o seu pensamento, é com o seu coração. Diga comigo: a palavra coração pode ser trocada por espírito, porque é onde o Espírito do Senhor está hoje, dentro de você. Então quando você compreende que o mesmo espírito de fé Deus tem, é o que você tem, é para a prática das mesmas obras, praticar as mesmas obras de Deus. E às vezes eu estou querendo crer para R$500, queridos. Deixa eu te dizer uma coisa: creia para coisas que vão te levar a desfrutar do poder de Deus, e o que você precisa Ele vai trazer nas tuas mãos. Amém, amém. Você deve acordar cedo, você deve estudar, você deve ser responsável, você deve tudo isso. Agora, entenda uma coisa: você não vive em prol disso. Se a sua vida está estabelecida na fé, você sabe exatamente aonde Deus quer te levar. Agora, se você está trabalhando com o pensamento psique, provavelmente você vai se desgastar. Até rimou. Então entenda uma coisa: quando você usa a força do seu braço, você se desgasta emocionalmente. Mas quando você usa a fé, você desgasta o inferno. Aleluia. Já pensou em descansar? Sabe o que é descanso, meu irmão? É você confiar no Deus que te chamou. Porque se Ele te chamou, é Ele que te respalda. E eu estou querendo fazer do jeito que eu acho. Não, é do jeito que a Bíblia diz, não é o que eu acho. Posso terminar? Marcos 11, por favor. Marcos 11. Se deixar, a gente fica até o culto direto aqui, gente. Eu vou tocar num ponto agora chamado, isso aqui não está na sua apostila, mas o pastor me deu uma liberdade para falar de alguns assuntos que eu acabo falando em outras aulas. Esse texto, agora eu quero falar da projeção da fé, amém? Projeção da fé. Marcos 11, 12. E no dia seguinte, quando saindo de Betânia, teve fome. Versículo 13.
e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, e, chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Versículo 14, você conhece bem essa passagem, mas eu vou te trazer uma revelação hoje que eu quero que você corra com ela, porque eu vou correr. Diz assim, versículo 14: e Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Versículo 19: e, sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. Olhe para mim, por favor, por enquanto. Eu tenho mais 10 minutinhos. Tenho. Olha só. Percebe que a projeção da fé, ela estava estabelecida nesse contexto aqui, onde Jesus e os discípulos estavam voltando de Betânia. A Bíblia diz que ele teve fome, como nós lemos. Entenda uma coisa: a projeção da fé, ela te leva a você ter um comparativo entre coisas naturais e coisas espirituais. A fé, ela te projeta a você entender exatamente qual é a visão de Deus acerca de algo que você está vivenciando. E quando nós não conhecemos a fé do tipo de Deus, nós estamos achando que o que nós estamos vivenciando é o suficiente para nós termos alguma coisa, e na verdade não é. Quando nós entendemos que a fé do tipo de Deus nos projeta para ver os projetos de Deus, nós começamos a compreender que Deus está nos levando por meio da sua palavra a um nível de projeção onde nós consigamos entender coisas precisas da parte dele. E nesse cenário aqui é interessante que Jesus, a Bíblia diz que ele amaldiçoou uma figueira, como você sabe, e o que me chama a atenção é que ela não secou na mesma hora. Você percebe isso lendo isso? A projeção da fé é quando você entende que a palavra de Deus, ela está estabelecida dentro de você, no seu espírito, e isso faz com que você tenha resultados ainda que você não tenha os visto. Vou tentar de novo para ver se eu te animo. Sua alegria me contagia hoje. Cadeira. Quando eu olho para essa projeção de fé, eu entendo que Deus está me levando a possuir coisas que eu ainda não vi. Mas você não precisa ver para saber se deu certo, querido. Amém. Você precisa saber o que a palavra de Deus diz para você saber que já aconteceu. Amém. Então, quando Jesus, a Bíblia diz aqui no versículo 14, ele diz: olha, ninguém mais em tempo algum coma fruto de você. E a Bíblia diz: e os discípulos ouviram isto. Ou seja, ela não murchou na mesma hora. Mas quando você entende que a fé está te projetando para o futuro, você se comporta no presente como se já estivesse consumado o seu futuro. Porque quando você entende que a fé do tipo de Deus está te projetando a entender os desígnios de Deus, você se comporta de uma forma leal ao que você está ouvindo ou liberando a palavra, para que você entenda que no seu futuro as coisas também já aconteceram. Então percebe que aqui agora, no versículo 19: e sendo tarde, saiu para fora da cidade, e eles, lembrando-se do que Jesus disse: mestre, eis que a figueira que você amaldiçoou se secou. E aí no versículo 22 ele começa: e Jesus respondendo disse: tende fé em Deus. A versão original desse versículo 22 é: tende a fé do tipo de Deus. E quando nós olhamos para isso, nós começamos a nos deparar com duas coisas. A primeira, quando você sabe que a fé do tipo de Deus está estabelecida em você, você não olha para resultados, você crê que já aconteceram. Amém. Entende como é diferente? A Bíblia diz que Jesus ele lança uma palavra sobre uma situação, e ele não espera a situação acontecer com os olhos, ele crê com o coração. Por isso que Paulo disse: temos portanto o mesmo Espírito. Quem é esse mesmo Espírito? O mesmo que estava em Jesus é o mesmo que está em você. Aleluia. Então se Jesus fez, por que você não faz? Então percebe que aqui a ótica nessa situação foi Jesus se posicionar em meio ao que ele estava vendo, e também se posicionar em meio àquilo que ele estava falando, porque ele lança uma palavra, e essa palavra projeta a visualização do milagre aos olhos dos discípulos. Por que aos olhos de Jesus não? Porque Jesus já sabia que tinha acontecido, ele tinha domínio sobre aquela árvore.
Mas os discípulos ainda não tinham domínio sobre ela. Eles passaram a ter quando a fé cresceu no coração deles. Você vai ter possessão em certas coisas e domínio sobre certas coisas quando você entender que a palavra já conquistou as coisas e a fé te coloca numa posição de domínio das coisas que foram conquistadas. Deixa eu te ensinar uma coisa nessa manhã. Eu vou te ensinar algo aqui. Quando você entende que a palavra já conquistou as coisas, você já atribui a todas as áreas da sua vida, financeira, familiar, conjugal e tudo mais. E a fé que você tem por meio da palavra crescente em Deus te leva a dominar o que já foi conquistado. Então a conquista, esse prédio, olha que prédio maravilhoso. Olha quantos ares condicionados tem aqui. Olha quantos membros lá. Desse jeito. Talvez os seus olhos naturais, não, está descascado ali, ó, não, é cimento ali. Talvez os seus olhos naturais digam isso. Mas quem disse que esse é o verdadeiro cenário? Por que eu estou dizendo isso? Porque é o comparativo da projeção da fé aqui que Jesus está fazendo. Ele declarou a palavra e estava da mesma forma, mas não era a mesma forma que estava dentro dele. Então a fé do tipo de Deus te leva a você transformar as coisas por dentro, não por fora. Porque se você transforma por dentro, fora de você já está certo. Glória a Deus. Talvez você esteja olhando para alguma área da sua vida agora dizendo: meu Deus do céu, e eu achava que era isso. Meu irmão, está na hora de você começar a viver como se já fosse. Porque se você viver como já fosse, você já tem dentro de você. Você tendo dentro de você o que o diabo disser, o que as pessoas disserem, o que o vizinho disser, qualquer que disser qualquer coisa para você não vai te influenciar. Por quê? Porque isso já está estabelecido dentro, não está fora, está dentro. Por isso que Paulo disse: nós temos o mesmo espírito de fé. Onde o espírito está? Diga: dentro. Se você tem convicções dentro, você não se vende por fora, você não se corrompe por fora. A fé, a palavra fé tem duas letras, sim ou não? Sim. F-E, faça existir. Você precisa fazer existir aquilo que você ainda não está vendo com os olhos naturais. Mas se isso for exato dentro de você, se isso estiver pronto dentro de você, se isso estiver completamente esclarecido dentro de você, por fora de você já está certo. Mas eu estou querendo conferir com os olhos, não são com os olhos, é com o coração, é com o Espírito. Aleluia. Eu tenho que, meu Deus do céu, não vejo a hora chegar à noite. Aleluia. É desse jeito que Jesus está nos projetando. Entender a sua manifestação. Que manifestação é essa, pastor? A manifestação da fé. Porque é só por esse meio que você o agrada. Talvez você esteja se cansando, mas nada acontece. Por quê? Será que não está faltando uma matériazinha prima aí chamada fé? Aleluia. Aleluia. Eu amo a palavra, gente, não tem jeito. Versículo 23, olha para mim aqui, olha para a palavra agora. Vou terminar. Pastor, você me dá só mais. Aleluia. Eita, eu estou querendo correr, mas não posso agora não. Vamos lá. Vamos no versículo 21 de novo, vai. Vamos provar um pouquinho mais desse recheio aqui. E Pedro, lembrando-se, disse: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. Versículo 22, e Jesus disse: tende fé em Deus. Versículo 23 agora, olha você, se olha agora nesse texto, pelo amor de Deus. Se você não se olhar, eu não sei o que eu faço contigo hoje. Versículo 23, porque em verdade vos digo, quem está dizendo? Diga comigo: Jesus. Porque em verdade vos digo que qualquer pessoa que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração. Olha para mim. E não duvidar aonde? Então não é com pensamento, Mateus? Não. É não, como diz o pessoal lá da terra de Kézia. É não. Presta atenção, não é com a mente. Jesus está dizendo aqui, olha, e não duvidar em seu coração, ou seja, em seu espírito. Por
Por que você não pode duvidar no seu espírito? Porque a Bíblia diz em Romanos 8,16, Paulo disse: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito. O que é testificar? É comprovar. Deus está nos levando a comprovar as suas obras por meio da mesma fé. Aleluia. Então diga comigo: Deus está realizando através de mim suas obras por meio da mesma fé. Você precisa se alienar à fé do tipo de Deus, porque se você não se aliena à fé do tipo de Deus, você se corrompe. Por quê? Porque você pensa com o pensamento, com a mente e não com o coração. Ah, vai dar errado, aí vai dar mesmo, aleluia, Jeová. Não! Ah, não acontece nada. Não, meu irmão, não está acontecendo porque a sua mente está propícia a pensar assim. Mas se o seu espírito entrar em cena, oh aleluia, se o seu espírito começar a crer, se o seu espírito começar a desejar, começar a se manifestar, então você começa a manifestar as obras de Deus por meio de uma carne normal. Você é um corpo, você está num corpo ainda, mas você é um espírito. Mas ainda que você esteja num corpo sendo um espírito, a sua carne está pronta para desfrutar as obras de Deus. Porque qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração. Fé cresce quando eu ouço a palavra. O coração se enche quando a palavra está dentro de mim. E quando a minha boca lança, eu estou sendo usado como Deus seria no meu lugar para promover as suas obras na terra. Aleluia. Continuando. Mas crê que se fará aquilo que diz, vírgula, tudo o que disser lhe será feito. Percebe que ele não diz, olha, uma área ou outra, viu? Ó, acabou, você tem um crédito comigo aí de R$10,50. Não, Deus não disse isso. Ele disse, tudo que disser lhe será feito. Não é igual a operadora. Você atingiu 100% da sua franquia, só amanhã agora, seja o que Deus quiser. Não. Tudo que você disser lhe será feito. Percebe que não existe uma ruptura entre Deus e o homem quando ele é nascido de novo. Não existe uma lacuna, não existe ruptura. Ele é um ser com Deus por meio da fé. Versículo 24. Por isso vos digo que todas as coisas que pedires orando, crede, receber e tê-la-eis. Eita, eu adoro isso. 3 pontos para nós encerrarmos. A primeira, ter a fé do tipo de Deus é você ouvir a palavra de Deus e se planejar em cima da palavra, vivendo a palavra, se alimentando da palavra. Então quando a fé do tipo de Deus cresce no seu coração, você não fala dos problemas, você fala para os problemas. Amém. Ele diz no versículo 23, qualquer que disser. Em primeiro ponto, eu preciso estar cheio da palavra, eu preciso estar pronto na palavra, porque eu estando pronto e cheio, fé está dentro de mim. Romanos 10:17, ora, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então quando eu ouço a palavra, quem estava dizendo a palavra ali? A própria palavra, Jesus, para os discípulos. Olha, se você disser a este monte. Então quando essas coisas elas estão crescidas dentro de mim, eu deixo de ser menino, eu deixo de ser menina. Mas se você não está tendo obras, provavelmente você está sendo um menino e uma menina. Pô, estava indo tão bem, pastor, tu pegou nós aqui agora, eu peguei, vou pegar de novo, vou. Eu preciso corresponder à fé do tipo de Deus, para eu ser correspondente à sua palavra. Então olha só, primeiro ponto, eu preciso estar cheio de fé do tipo de Deus. Segundo ponto, quando eu disser para os problemas e não dos problemas, eu vou ter resultados sobrenaturais. Percebe que ele diz, qualquer que disser a este monte. Existem duas coisas que o ser humano não está prestando atenção, sendo nascido de novo. A primeira, quando ele usa a fé natural, ele fala dos problemas.
tendo um motivo de esperança para saber se algo vai acontecer. Essa é a fé natural. Mas quando eu exerço a fé do tipo de Deus, que é a fé sobrenatural, eu não vou dizer dos problemas, eu vou dizer para os problemas. Amém. E foi isso que Jesus está dizendo aqui. Você precisa ter a fé do tipo de Deus para você dizer para os problemas. Amém. Então a fé, ela é fundamental na vida de um homem e de uma mulher de Deus, para levá-los a compreender os planos de Deus. Terceiro ponto, eu vou encerrar com ele, versículo 24. Porque por isso vos digo que todas as coisas que pedires orando, crede e tê-las-eis. Não é isso? Presta atenção em mim, por favor. Percebe que aqui existe um terceiro ponto? O primeiro, você precisa estar cheio da fé do tipo de Deus. O segundo, você precisa dizer dos problemas e não dizer para os problemas e não dos problemas. O terceiro, ele está dizendo que tudo que você pedir em oração, crede que já aconteceu. O que é a fé projetada? É você viver no presente, declarando coisas em oração, crendo que o seu futuro já está pronto. Ele diz: por isso vos digo que todas as coisas que pedires orando, crede e recebereis. Ou seja, é para daqui 10 dias que você precisa do milagre? Ok, ore no dia 1º, no dia 10 está pronto. Amém. Desse jeito. Não entendeu? Eu vou tentar de novo. Por isso vos digo que todas as coisas, por isso vos digo que todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas que pedires orando. Ele não disse, olha, ore no dia do problema, ore quando você precisar. Não, porque todas as coisas que pedires orando, crede e tê-la-eis e recebereis. Ou seja, pastor, hoje é dia 18, rapaz, dia 25 tem uma audiência, dia 25 tem isso, dia 25 é mesmo, ok, não espere dia 25, conclua agora. Todas as coisas que pedires orando, ou seja, é agora. Faça o seu futuro agora. Viva o seu futuro agora. Projete o seu futuro agora. O que você precisa amanhã, a palavra tem hoje. Aleluia. A fé te leva a desfrutar hoje. Fé é para o dia presente. Você crê no dia de hoje, você vê no dia de amanhã. Então é necessário eu mudar os meus comportamentos, queridos. Eu vou arrochar você. Se você não mudou seu comportamento, você ainda está como menino. Não tem jeito. A fé não te leva a retroceder. A fé te leva a se projetar para o futuro. Essa é uma fé que projeta. Jesus trouxe um cenário. Olha, tem uma figueira aqui, não tem? Eu estou com fome, então esse é um problema. Ela não tem nada para me oferecer. Existia um problema. Jesus disse, ninguém mais coma fruto de você. Mas o interessante, eu vou fechar com isso para te deixar pensando hoje. Não subjetivo, eu não sou subjetivo, eu concluo os meus ensinos, mas pensando de uma forma boa, não com dúvida. Falar, rapaz, presta atenção. Jesus, ele amaldiçoou uma figueira tem de 4 a 6 metros de altura. Mas ele diz para os discípulos que eles vão tirar um monte da frente. Quem é maior, o monte ou a figueira? Quem vai tirar o monte? Quem tirou a figueira? Jesus. Mas quem tira o monte? Você. Então nem tudo está nas mãos de Deus, está na tua mão. Aleluia. Obrigado, Pai. Mateus tem prova bíblica, tem João 14:12. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maior do que essas, porque eu vou para o Pai. Aleluia. E você está crendo para 500 conto. Meu irmão, eu estou aqui para te ensinar o que você tem fé do tipo de Deus. Não é para tirar chacota de você, não. Eu quero construir isso em você. Eu quero te levar a entender essas coisas. Eu quero te levar a você sair daquela porta e falar assim, ah, diabo, tu está perdido agora. Eu quero que você vá segunda-feira para o seu trabalho amanhã e fale assim, prosperidade, cheguei! Ah, mas é meu chefe, você não sabe como ele é meu chefe, pastor, tu não sabe quanto que eu estou ganhando. Meu irmão, não interessa o chefe que você tem. Não interessa quanto você ganha. Não interessa as condições. A condição aqui não tinha nada. Mas Jesus sempre fez tudo no meio do nada. Você sabe que tem chefe, mas seu chefe sabe a palavra que você tem?
E às vezes estou me comportando como se as pessoas mandassem em mim, queridos. Deixa eu te dizer uma coisa, obviamente, calma, abrindo parênteses, você deve ser submisso ao seu chefe, você deve ser submisso às autoridades no seu trabalho, sim. Mas espiritualmente falando, está na hora de você começar a se mexer, meu irmão. Porque senão são as situações que vão mexer em você e você vai ficar assim na mão da situação. Ó. Imagine que legal isso. Vai para a esquerda, vai, vou lá. Vai para a direita, vai. Aí você fica aqui, não posso falar essa palavra. Aí você fica que nem uma marionete, para não falar outra coisa. Diga para o seu irmão, mas agora eu vou fazer você matar a sua carne. Diga para o seu irmão, está na hora de você mudar. Ai, essa doeu um pouquinho. Eu estou pegando leve com você hoje. Eu estou light. Eu estou muito light. Jesus amado, me ajuda, eu estou light. Vou encerrar. Está na hora de você mudar. Se você não mudar, para você, vai cravar em você agora. Eu vou cravar isso aí, a faca está entrando. Se você não mudar, sua situação também não vai mudar. Porque não é a situação que muda, é você que muda. Porque se você muda, a situação que está te envolvendo, naturalmente falando, não te afeta mais. Então está na hora de eu mudar. Está na hora de mudar o comportamento, está na hora de mudar a perspectiva, está na hora de mudar a sua projeção. Então Jesus disse: tudo o que pedires, orando, crede e te-la-eis. Primeiro ponto, preciso estar cheio da fé do tipo de Deus. Segundo ponto, preciso lançar a palavra para os problemas e não falar dos problemas. E terceiro ponto, eu preciso concluir o meu futuro estando no meu presente, sabendo que no meu futuro Deus está e Deus está dentro de mim ao mesmo tempo. Amém? Então entenda uma coisa: eu começo a ser mas já recebi Jesus, não sou com Deus. Você é salvo, você é nascido de novo, está tudo certo. Mas eu prefiro ser salvo e nascido de novo e desfrutar do melhor dessa terra, do que ser na cabeça de uns escravo de Jeová. Não, meu irmão, não, sai fora. Ele liberta, ele não escraviza ninguém, não. Isso mesmo. Amém? Amém. Então a fé te projeta para o futuro. Suas ações no presente determinam a quantidade de coisas que você vai ter no seu futuro. Se você é alguém mudado pela palavra, as coisas que vêm contra você não te mudam, você que muda as coisas. Então é esse tipo de fé que nós precisamos carregar dentro de nós, a ponto de nós não olharmos mais o que está acontecendo na superfície e entendermos que Deus está nos levando para descobrir coisas em suas profundezas. Amém? Só vou dar posso abrir um parênteses de um minutinho? Eu estava aqui na cidade do Artina, lá no Ecopark, eu estava olhando aquele lago maravilhoso, que eu gosto daquele lago. Toda vez que eu vou para lá, eu paro ali naquele lago, fico viajando ali. E eu estava mês passado lá, ministrando no retiro de carnaval, e eu fiquei olhando para aquelas águas se mexendo, e um rapaz na beira lá. E eu fiquei olhando para ele, pula, não pula, será que vai pular, será que não vai? Fiquei pensando. Quando ele pulou, estava um calor daqueles. Quando ele pulou, ele voltou, eu percebi, obviamente, uma coisa óbvia, que eu vou falar aqui. Mas o que me chamou a atenção é que ele estava, obviamente, seco, e depois que pulou, ficou molhado. Sim ou não? E eu me lembrei daquela passagem, que a Bíblia diz que uns molham os artelhos, outros os joelhos, outros os lombos, e tem águas mais fundas, ou mais profundas. E ali o Senhor me trouxe uma inspiração, de que quando você decide molhar o seu pezinho, a única coisa que você consegue alcançar diferente do seu estado normal naquele momento, é que os seus pés estão molhados. Só os seus pés estão debaixo d'água. E quando eu me lembrei dessa passagem, eu entendi que Deus está nos levando a uma intensidade de fé, a ponto de nós nos jogarmos de cabeça em sua palavra, porque ele, aquele homem, ele conseguiu enxergar o que tinha lá embaixo. Eu não consegui, por quê? Porque eu estava na superfície. E quando ele mergulhou, ele demorou a voltar. E quando ele volta, eu comecei a ser inspirado por isso, porque você só descobre coisas que você ainda não viu quando você sai da superfície.
Porque na superfície eu só via as águas mexendo, mas eu não sabia o que tinha por baixo das águas. Eu já fiz curso de mergulho nos bombeiros, e quando eu comecei a descer aquele tanque, eu comecei a ter impressões ali dentro que eu não conseguia ter fora. E quando você começa a mergulhar, você começa a descobrir algas marinhas, tipos de peixes. E eu estava, 3 semanas atrás, eu estava no Rio, e eu tive um dia de folga lá, e me levaram lá para a ilha de Guatacazes, lá em Angra. E eu vi uma raia de perto, gente, uma raia, eu nunca tinha visto na minha vida uma raia. Filhote, mas eu vi, parecia um pássaro batendo as asas assim, dentro d'água. Então eu comecei a descobrir coisas que eu não costumo ver cotidianamente. Talvez a falta de mergulhar na palavra e a falta de conhecimento da palavra muitas vezes não te leva a ter uma fé tão assídua da parte de Deus, e isso faz com que você não descubra coisas que você precisa descobrir. Então foi isso que precisou acontecer, eu mergulhar, para eu começar a descobrir coisas que eu só conheci de ouvir falar. Mas quando eu comecei a mergulhar, eu entendi que os meus olhos estavam vendo coisas, porque eu decidi entrar num lugar que eu não entro com frequência. Está na hora de você entrar com frequência naquilo que Deus está chamando para fazer. Está na hora de você começar a dar mergulhos que você não está acostumado a dar. E talvez você esteja só pisando lá o pezinho, a água está fria, está meio assim. Meu irmão, você joga logo. Porque se você decidir se jogar logo, talvez você vai descobrir coisas que vão te chamar a sua atenção. E Deus está querendo te chamar a atenção para você ver coisas que Ele já criou, Ele já planejou, e Ele disse, já é seu, você só precisa conhecer. Amém? Então a fé te projeta a conhecer coisas que humanamente falando não são visíveis. Então que você continue mergulhando na fé, que você continue mergulhando nessa palavra, coma essa apostila, coma no bom sentido. Uma vez um irmão, deixa eu falar, eu sei que isso não é com você agora, só vou abrir um parênteses aqui, que isso é verdade. O irmão recém-convertido disse assim, o pastor disse para o irmão recém-convertido, rapaz, você tem que comer a palavra, você tem que comer a palavra. Ele foi, arrancou a página da Bíblia, colocou na água quente e comeu. Só abrir um parênteses. É que não dá para não lembrar disso, quando eu falei comer a apostila. Amém, queridos? Então que Deus continue abençoando vocês. Obrigado por vocês disponibilizarem esse tempo para me ouvir. Espero que você tenha sido acrescentado com essa palavra, com isso estudo. E deixa eu te dizer uma coisa, não perca o foco, permaneça na fé.